Começamos agora mais um Visão RS. Hoje o assunto é um pouco diferente. Em vez de políticos, nós temos aqui uma empresária que é a Melissa Bossardi. Seja muito bem-vinda. Ela que tem a Melis Lab, que vai contar para a gente também. E claro que nós vamos falar de diversos assuntos. Temos que falar de economia, temos que falar do mundo pet, do mundo do agro e também, por que não, de política, que eu sei que tu gosta de falar e tá liberado para falar qualquer assunto. Seja muito bem-vinda, Melissa. Que bom, obrigada, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente traga um assunto bem legal para a gente dar uma agitada, né? E para a gente também sair da mesmice, né? Dessa nova vida, dessa nossa vida de todos e tocar adiante. Por que Melis Lab? Bom, vamos lá. Melis Lab não tem nada a ver com o meu nome, por mais que meu nome seja Melissa. O meu nome Melissa foi dado pelo meu pai, que é apicultor, que é o nome científico da abelha. E a minha ideia, quando formada e quando ingressando no trabalho, no mercado de trabalho, era trabalhar com algo que fosse não alternativo, mas holístico. Porque Uhum. viajei com meu pai para a Europa, recentemente, assim que me formei, né? Logo que me formei. Então, o meu sonho era entrar em bibliotecas, livrarias, em todos os lugares e descobrir o que, que o europeu tá vendo e tá estudando a respeito de medicina veterinária. Porque aquilo lá, 15 anos atrás, né? A gente sabe que Uhum. levava assim, ó, 3, 5 anos até publicar um livro e traduzir ele para português. Então, eu busquei livros, mesmo que em outra língua, né? Porque tudo era físico naquela época, não tinha PDF, não tinha Não e-book, tinha, né, né? nosso Então eu fui Google. procurando algo com esse viés mais alternativo, holístico, tratando o todo, tratando o animal em si, não a doença, né? Tratando e fortalecendo o sistema imune, melhorando a condição nutricional. Então, acupuntura, fitoterapia, aromaterapia. E isso era algo que estava muito em voga e desde então tá, né? Muito em Sim. alta, né? No mundo, na Europa. Então, a Acho que gente. no Brasil também ganhou bastante espaço, né? Hoje O sim, fitoterápico, sim, né? exato, mas não é só fitoterápica, homeopatia, toda essa Uhum. parte complementar, né? A gente chama de medicina complementar, onde você não está descaracterizando ou descredibilizando a medicina natural, né? Convencional, mas utilizando ferramentas naturais de forma complementar. Então, a minha ideia era começar a ingressar no mercado de trabalho, com ênfase em clínica médica, né? E de cães e gatos, pequenos animais, com esse viés, com Uhum. essa questão mais alternativa e holística. Mas buscando então um nome para a minha clínica, onde a gente ia começar o trabalho, eu ia começar a trabalhar com uma clínica mesmo própria, abrir minha clínica, buscando um nome que fizesse alusão a esse todo, ao holos, ao todo mesmo, ao Uhum. animal e fortalecer a base, né, do organismo em si. Então foram várias ideias, vários nomes, e meu irmão veio com essa, disse: Olha, sabe como é que é mel no latim? É melis. E eu falei, cara, mel é um alimento milenar, curativo. Vem, e tem a questão da familiar também, né? Exato. E então ele trata feridas, a gente usa ele como emplastro, a Aham. gente toma com chá para se acalmar. Sim. Então ele é calmante, ele Um acalenta, ele adoçante acalma. natural. Exato. Eu falei, fechou todas. Vai ser Melis. Melis Clínica Veterinária. Que legal. Isso aí. E dentro da clínica, então, eu comecei já trabalhando com diagnóstico, para que Uhum. num segundo momento, onde a gente já criou mais autonomia no laboratório, eu segmentei as duas empresas e a gente criou o Melis Lab, Que hoje o Melis Lab cuida, que eu acho vem que é a legal ser. essa explicação, né? Uhum, É um laboratório de análises clínicas uhum. para animais. Exatamente. É todo um complexo de diagnóstico, a gente faz todos os tipos de análises biológicas, de Uhum. material biológico, para diagnóstico final mesmo, para diagnóstico de doenças em cães, gatos, equinos, bovinos, né? Então a gente já fez amostra de serpente, de tigre d'água, a gente estava falando, É, fala no né? bastidor aqui. Isso aí, que não são tartarugas, são cágados, né? As Aham. tartarugas terrestres, então de todo tipo, arara, o que imaginar animal, a gente consegue realizar análise dessas amostras. Isso é muito legal, né? A gente deve ter um universo totalmente diferente. A gente, normalmente, né? A gente tem isso como o ser humano, no geral. E cada vez mais o ser humano está optando, daqui a pouco, por não ter Uhum. filhos, ou então ter o famoso pai e mãe de pet, né? Então, olha só, eu optei pela faculdade de medicina veterinária quando no segundo grau da escola, no ensino Uhum. médio, eu li uma reportagem. Os franceses estão deixando de ter filhos e estão adquirindo animais. E eu falei, cara, é o futuro. As pessoas estão É, cada vez tendo menos filhos e estão tendo animais como filhos, que são os pais de pet. é Isso verdade. aconteceu 20 anos atrás, já vinha de lá, E dessa sabe que cultura. hoje as pessoas comentam muito, né? O relacionamento com outros humanos Uhum, está cada vez mais complicado, né? uhum. E o pet faz aquele alento, traz Claro. aquele relacionamento É duradouro. porque o pet ele não te discrimina por nada, né? Ele te É, ama sempre incondicionalmente, é né? E ele verdade. é uma esperança, ele é algo que tá ali na expectativa, só te aguardando. Ele não
quer nada em troca. Ele ia tua Então, calmaria na isso aí. turbulência, ele é teu Uhum. amor no Ele é uma desafeto. companhia. Pena que vivem pouco, né? É, Perto da gente, né? Um comparação, né? animal de 15, 18 anos, Ah, quando né? vive muito, Quando né? vive Tem isso. muito, então eles vão logo. Isso que é a parte mais triste. Mas, né? A gente sabe que pet é pet, gente é gente. Mas Uhum. hoje realmente está acontecendo essa troca ali de, né? Não é uma substituição, mas as pessoas estão optando de fato a dar qualidade de vida para os animais e optando por não ter filhos. E qual que é a tua opinião sobre isso? Mesmo sendo veterinário, logicamente, tu é uma defensora dos animais, aqui eu também sou defensor dos animais, não aceito que maltrate animal nenhum, né? Como também não aceito que maltrate ser humano, mas qual que é a tua posição, assim, quando é isso? Porque hoje, por exemplo, é muito comum num voo, por exemplo, ter um pet, Uhum, certo? É muito comum você estar num restaurante e ele ser pet uhum, friendly, né? uhum, Mas também há os lugares que não uhum, aceitam. Tipo assim, eu aceito até aqui, uhum, daqui eu não aceito. uhum. Qual é a tua opinião dessa, digamos assim, inserção dos pets no dia a dia das pessoas? Olha, o animal, ele sempre vai ser um animal. Nós somos seres humanos, o animal é animal. E existe uma tendência de humanização dos animais, e isso a gente vê muito em animais na espécie canina, né? Cães. Então, se nós formos tratar um cão como um ser humano, a gente vai induzir problemas e distúrbios comportamentais nesse animal. Ele não sabe mais que ele é um cachorro. Ele não teve convívio com outros animais. Ele não sabe o que é uma matilha, ele não sabe quem é o alfa que domina Ele ele. não sabe o que é a sua origem, Ele não digamos. sabe, entendeu? Ele luta contra, tem o instinto de cão, tem aquela questão agressividade, tem a questão de proteção aqui, mas ele é um cão criado como um ser humano. Então ele vai ter distúrbio de comportamento, ele vai ter demonstrar estresse, né? Pelo estresse que ele tá vivendo, porque ele não consegue desenvolver ou demonstrar o comportamento natural dele. Isso a gente vai ver em todas, em qualquer espécie. Mas mais o cão, porque a gente vê o cão sendo muito humanizado. Então, eu sou da teoria de que cão, gente é gente, né? Mas eu também sou a favor de que eles sejam pet companhia acompanhados e que eles entrem sim na poltrona do avião. Vou te dizer por quê. Animal não é carga. Mesmo cão ou gato. Então eu tenho que ir para São Paulo, eu quero levar meu pet. Tenho que ir para França, vou para Europa, vou levar meu pet. O, não Meu, tem. desde que pague passagem não há problema nenhum, né? Não, Não consume. exatamente. Mas assim, ele Tá fez os pagando por exames aquilo. dele comprovando que ele não tem nenhuma doença de caráter Sim. infeccioso, né? Ele tá apto e É, saudável com o atestado. até para deixar claro para um pet Então, hoje você voar, ele tem um imagina. atestado médico do Exato. veterinário, né? Mas imagina condicionar um animal braquiocefálico, que são aqueles animais com focinho achatado, tipo pug, shih tzu, né? Ao gato, né? Ou um gato, enfim, que é um animal extremamente reativo, né? Sujeitar ele a uma viagem de 24 horas, sei lá, de 16 horas correndo, corrida sem uma parada. Não é justo colocar ele num compartimento de carga. Tu Sim, entende? não tem como, né? Às vezes os animais chegam em óbito, eles morrem mesmo. Teve Então, aquele famoso caso chega. daquele cão que Exatamente. Então, teve uma assim, repercussão. pet é companhia, eles são terapêuticos, às vezes são indicações terapêuticas literalmente, né? Então, eu acho que é o futuro, a gente tá caminhando para isso, né? Sim. Mas, desde que não humanize a ponto de o animal não perder o direito Vamos, dele de expressar o comportamento. e vamos polemizar um pouco, então. E o Vamos. que que tu acha do lado contrário, quando um ser humano se diz um gato ou um Uh, cachorro? eu não consigo achar lógica nisso, Até sinceramente. hoje eu não encontrei, Tem um né? nome, né? Não, falta de vergonha. Ah, a Simone aqui tá falando que é uma, né? Não posso Não, colocar tem um aqui Simone, nome. mas, né? É, mas na Não, verdade várias coisas hoje podem ser, que seriam consideradas distúrbios de personalidade ou distúrbio social ou distúrbio de tem um. comportamento que estão sendo normalizadas como uma opção. Eu opto por ser um gato, eu opto por ser um cão. Isso pra mim não é normal, é extremamente atípico. Você é um ser humano, haja como tal. Essa Tem é a um minha opinião, né? vídeo muito que rodou na internet que uma pessoa está dirigindo, e aí, quando ele é abordado pela polícia Uhum. americana, ele se diz ser um gato. Ah, E eu aí vi o cara esse. fala, tá, então vamos ali na castração química ali. Vi esse muito bom. É, Gato não usa celular. e aí? E gato não dirige. Então, é controverso, assim como várias outras nuances e várias outros vieses woke que a gente tem visto hoje em dia. Então, assim, A não cultura tem woke, é lógica. que assim, são os picos, né? A É cultura woke, ela teve um pico, inclusive grandes marcas como a Jaguar, por exemplo, tá, que se ferraram que hoje, né? Que a isso, gente viu o rebote, né? Aí que tá. Então a cultura woke não vingou. Né? A própria Budweiser agora Isso. lançou uma campanha contrária, a Uhum. própria Ferrari se posicionou. Não, não existe isso, sabe? Porque são coisas e coisas Incoerentes, né? que não funcionam nisso mais. Antinaturais, inclusive. Então, Tudo bem, a gente super entende, né? Mas agora eu vou fazer puxar ainda mais longe isso, tá? Lá no agronegócio, no teu pai, o apicultor. Já imaginou teu pai woke? não. Não tem como, É né? impossível. Porque é antinatural, tu entende? A vida tem um ciclo, tudo vai ser daquela forma, tem as variações, mas assim, o que foge do natural não tem explicação lógica, não tem como. E como é que tu vê essa mudança, tu que vens desse meio, né? Uhum, Do pai apicultor,
você comentava que seu esposo também, né, passou por Uhum, vários momentos aí, hoje tem uma granja, uhum. correto? Como é que tu vê esse desenvolvimento do agronegócio, tendo em vista todos os governos que nós tivemos, né? Nós já tivemos o governo de centro, o governo de direita, o governo de esquerda, um governo diferente que trata o agro de uma forma diferente. A gente não teve esse governo ainda, né? Quer dizer, Não. no governo atual em que a gente tá, o agro tá sendo completamente sufocado, né? Ele é o malvadão, entendeu? Uhum. Então, assim, claro que o governo anterior ainda tava um pouco mais de ênfase para justamente comprovar. O agro é o quê? É o que põe a comida na mesa. Então, como é que você vai contra isso, né? Não tem como. Agora, assim, em termos de governo, falando de governos passados, o que a gente vê é, eu não sei se é uma espécie de amnésia, ou se porque hoje quem tem muito mais voz não passou por aquela fase que a gente passou, entende? Do governo anterior, do anterior, onde a gente sabia que ia ser uma catástrofe, a gente sabia que ia dar zebra, e mesmo assim as pessoas vão lá votar porque o outro falou uma coisa que eu não gostei, né? Então, assim, É que a polarização, né? né? Tudo que falávamos isso até com o próprio deputado que esteve aqui. Tudo que for muito extremo não funciona, Exatamente. indiferente do lado. Uhum. O radical não Eu funciona. concordo, Radical exatamente. não funciona. E eu concordo comigo que também não há uma coerência em prol e benefício das pessoas. Sim. Não há uma coerência. E olha o que aconteceu no agro. Os produtores, né, foram tão crucificados. E se não fossem alguns produtores arrozeiros, Uhum. o aeroporto estava cheio d'água. Uhum, uhum. Então tem todas essas Eu questões que a gente não lembro, consegue colocar. exatamente. Mas uma coisa que mais me irrita nesse governo é, eu vou dar só um exemplo, só uma palhinha. Quantos tu quiser, Então a gente tá agora, vamos falar do preço do ovo? por A gente favor. não tá Eu falando ia agora. chegar nesse ponto Não, aí. veja bem. A gente tá no momento em que eu recebi uma reportagem hoje, eu vou te mostrar, em que o ovo tá tão caro que ele tá sendo pauta de vários lugares, né? De vários eventos, de várias, né? Contrabando de ovos supera o de drogas na fronteira dos Estados Unidos com o México. Nesse nível, tá? Nesse nível. Então, assim, no Brasil, realmente, o preço do ovo agora tá extremamente alto, né? As pessoas estão. É pauta, ok? E aí vai lá o cara, um representante master do governo, e dá um depoimento dizendo: eu não consegui achar a resposta ainda de por que o ovo tá tão caro. Alguém tá passando a mão. Pombas. Bom, quem tá passando a mão com certeza não somos nós, né? Mas, gente, que tipo de depoimento é Ah. esse? O cara é o cara do Brasil, o presidente do Brasil, falar uma coisa. Você viu esse depoimento? Então, assim, é sem condições. O cara tem todas as ferramentas à disposição Mas dele. vamos lá, né? Ele tem o Ministério da A- Agricultura que a- pode passar para ele números. Ele tem, né, sim. financeiramente Mas a falando, ele pergunta, consegue. Mel, se me permite, Uhum, vamos lá. O ovo hoje R$ 1,10 a uhum, unidade, uma média assim, ou mais ou menos, uhum. tá? Esse R$ 1 fica para quem? Ele não fica 100% para grande. Não, a granja funciona assim, ó. Eu vou te contar uma coisa sobre granja e produção de ovos, tá? Sabe quanto tempo leva desde o cara lá da granja adquirir ou a pintainha, né? O pinto de um dia, ou ele Uhum. compra a franga de algumas semanas. Ele alimenta ela. Ela vai precisar de vários níveis nutricionais. Ele Nutricionais. vai precisar de soja, os grãos para fazer a base da ração. Então, geralmente, é milho e soja. Ele vai precisar dos níveis minerais. Ele vai precisar do complemento vitamínico por 6 meses. 6 meses. Por 6 meses, a todo aquele lote de aves que ele adquiriu. Estamos falando aqui de 20, 30, uma bateria de 120 mil aves, tá? 20, 30 mil, 120 mil. Coisas estratosféricas, de frangas alojadas, às vezes em gaiola ou em vida livre, tá? Esperando, consumindo energia, consumindo água, consumindo ração, alimento, até ela pingar o primeiro ovo, 6 meses. O cara trabalha no prejuízo por 6 meses. Então, E não é pouco. não, cara. E assim, ó, ela vai viver lá até tantas semanas produzindo e aquilo lá tem que compensar o investimento dele inicial, tem que fazer se pagar enquanto ainda consome, pagar o investimento que ele já fez, pagar toda a estrutura, instalação, funcionário, para daí esse lote ser descartado e ele alojar um outro lote. Então, como é que funciona? A granja de ovos hoje, ela trabalha com vários lotes de aves em idades diferentes. Justamente porque se ele tiver um lote só, vai um momento de estiagem, que ele vai ficar 6 meses sem oferecer ovo no mercado. Então, ele tem mais de um lote, Uhum. entendeu? Alojado. O que aconteceu esse ano, tá? Um exemplo. A gente tem aumento do preço das commodities, porque a gente está falando de grão, é commodity. Então, a saca da soja, saca do milho, que depende, inclusive, não só do Da dólar, plantação também do e preço do do clima. petróleo, mas dependeu da safra.
Sim, se o clima Dependeu, for ruim, foi por exemplo, propício, produziu bastante, tem bastante oferta, porque a lei da demanda e oferta. Tem bastante oferta de fala-se na grão, super safra de soja desse ano, exato, certo? Mas ninguém fala que no ano passado foi prejuízo. entendeu? Aí que tá. E aí o cara que plantou soja, ou ele planta o que Isso. depois? Ou ele não planta mais nada, Uhum. ou ele vai plantar milho. E aquele E o cara, milho foi ruim. isso aí. E aí, se tu tem uma baixa oferta, tu tem uma maior procura, tu tem uma elevação do preço no mercado. Isso é oferta e demanda. Sim. A Isso tem. mesma coisa Mesma acontece coisa que com o agora ovo. vai ter muito produto à disposição, o preço vai Isso. cair. Isso aí. E aí, outra coisa que acontece com o ovo é o seguinte, tá? Galinha funciona no fotoperíodo positivo. Quanto mais luz, maior luminosidade, mais ela bota ovo, né? Não que ela bote mais do que ela pode Sim. fisiologicamente, mas ela produz mais, Normal. né? O A máximo dela é produtividade. 3, ela vai chegar nos 3. Ponto. Sim, ponto. Então, tá, ela bota no máximo um ovo por dia, ok? Sim. Em estágio Bom, de superprodução. sim. Então, um lote bom ali que tá te dando 93, 97% de produtividade é excelente, tá? Só que no verão, o que que a gente tem no verão? Por Calor causa excessivo. da condição climática mesmo. A gente tem verão, no verão a gente tem o quê? Maior tempo de exposição solar, né? O dia mais longo e maior incidência solar. Fotoperíodo positivo, a galinha tá botando ovo. Qual galinha? A gente chama de ovo de capoeira. Quem? Aquelas fazenda, o cara da roça, a tua avó, a tia que tem uma granjinha, uma fazenda. A galinha de rua. A galinha de A rua. galinha que tá ali, que tu olha assim, às vezes tu passa numa Isso. casa, tem a Tu galinha passa na passando ali. estrada, tem ali uns garnizéis, né? Tá, ok. É essa aí. Todo mundo tem uma galinha no fundo do quintal, né? Esse Não tenho, povo, mas tô pensando, Simone, vamos isso. comprar umas duas, eu acho. Aqui na rádio já vem umas Agora 3, 4. visualiza. Todo esse povo que mora no interior, que tem 2, 3 galinhas dentro de casa, 15, 20 dentro, não, no quintal de Sim. casa, ele vai comprar ovo no verão? Não. Não, porque a galinha dele tá botando. Ele vai vender. Ele vai vender pro Vai vizinho. vender pro vizinho, Vai pro vender pro amigo, pro vizinho, vai vender filho. na feira Vai ali, mandar entendeu? pro filho na cidade. É, de forma ilegal, porque não pode vender ovo de capoeira na feira, né? Ovo de... É, mas Mas tu vende. entendeu? A procura por ovo no mercado no verão diminui porque há muita oferta de galinha irregular na galinha de casa, a Uhum. galinha doméstica, certo? Então, o que aconteceu? 6 meses atrás, essas granjas de grande produção de ovos, granjas, tipo, granjas mesmo enormes, de 200, Uhum. 300 mil baterias por vez, elas não alojaram franga lá, porque elas não iam estar com uma oferta de ovo agora em janeiro. Porque elas sabiam que tinha ovo, né? A procura por ovo diminui porque aumenta o ovo irregular, de feira, o ovo do vizinho. Sim, o que não tá Entendeu? cadastrado lá. Então, tu vai juntar a questão da... Vai ter uma influência também da gripe aviária, que depois a gente pode falar sobre isso. Vai ter a questão do aumento do custo das commodities, que é a base nutricional da galinha. Se a galinha come muito, ou se o preço do que a galinha come tá caro, que é o milho e a soja, tu vai repassar no preço do ovo. Se o petróleo aumentou, o grão que vem para cá transportado por ônibus, por caminhão, graneleiro, ou enfim, toda a logística encarece o sistema e a cadeia, o ovo vai ser repassado também. Tu entende? Claro. E aí tu tem uma O valor do baixa frete oferta também de vai as nisso. grandes que ofertam o ovo convencional no mercado não alojaram, então tem uma baixa oferta, tem uma grande procura, o preço sobe, cara. É verdade. Aí o maluco vai lá e me fala no microfone, eu não consegui chegar à conclusão de por que o ovo tá tão caro, alguém tá passando a Não, mão. eu Isso não é consegui chegar à conclusão de como que ele tá lá ainda, mas tudo certo, né? Vamos pular essa parte, porque isso pode também um sem pouco nos teorias da prejudicar aqui conspiração à dentro, né? parte, né? Sem teorias, né, e tudo mais. Não, muito Mas louco. assim, Mel, é muito legal o papo contigo. Eu tenho certeza que isso aqui, e a Simone tá aqui na produção atrás, o nosso próximo podcast, e aí bem relacionado ao tema, a gente vai levar aí 2, 3 horas de papo com toda a certeza do mundo, porque é muito legal. Mas dando sequência um pouco, vamos lá, né? Temos essa evolução, temos esses inúmeros problemas no agro. Mas, tratando-se agora do um pouco do mundo pet Uhum, mesmo, que é mais a tua área tá. hoje, assim, a gente pode ser, eu sei que tem equinos também e tudo mais, mas o pet, qual é a maior dificuldade que tu encontra nesse universo pet Ai, hoje? tem várias, mas tem uma preferida minha, vou te falar. Eu Olha não só, uma sabia que você ia dificuldade fazer. preferida? Tem uma dificuldade Vou preferida. Mateuzinho, vamos anotar a Anota a dificuldade dificuldade preferida. preferida. Não, vamos lá, assim, ó. O que que a gente vê, né? O que a gente vê em revista, a gente vê em publicidade. O mercado pet em ascensão. Porque existe a tendência das pessoas terem menos filhos, eles estão tendo mais pets, então tem uma procura maior. E indiferente de classe social. A gente vê pessoas com poder aquisitivo alto com pets e a gente vê Não, pessoas com sem poder tá, mas aquisitivo. aí agora vai uma crítica minha. Social? Não é uma crítica social, uma crítica à realidade. Uhum, Pessoas com pouca renda têm inúmeros pets. uhum, E pessoas com bastante renda têm poucos pets. uhum. Mas isso se denomina a filhos, a pets, É, a condições. é. Não há um controle também, né? E sem Não. contar os pets de Quando a rua. gente fala em cidades europeias, né, e Canadá também, então tem regras e leis para se poder adotar um pet, é obrigatório chipar, é obrigatório castrar, é obrigatório manter ele controle regular no veterinário, porque existe uma tutela
responsável sobre isso, né? Sobre ter um pet. Hoje aqui no Brasil a gente não tem nada. Não, tem Tem nada. nada. A Mesmo. Bangu. Então, assim, eu também conheço pessoas de alto poder aquisitivo com muitos pets. Sim, tem, mas Mas eu não sei explicar por que que as de baixo poder aquisitivo também sabem que elas têm mais pet do que deveriam. E às vezes elas culpam a própria sociedade por isso. Pelo fato delas não conseguirem pagar os tratamentos, enfim. Agora vamos falar da principal dificuldade do mercado veterinário, tá? Uhum. Presta atenção. Uma clínica veterinária, hoje no Brasil, ela contrata mão de obra. Então, ela contrata toda a cadeia que participa do serviço veterinário. O serviço veterinário geralmente envolve um médico veterinário, um auxiliar veterinário, tem o recepcionista, tem a secretária que agenda, né? O recepcionista, enfim. Uhum. Pode ter serviço de motoboy, teleentrega. Muitas clínicas têm banho e tosa junto, então tem o cara do banho e tosa, do grooming, tem o pessoal da limpeza. Então, clínica veterinária, Tem um ela é atendimento lá na isso frente, aí. né? Ela Tem é os um produtos organismo vendidos vivo, e assim tudo tem mais. que manter o estoque, tem que manter medicamento, ração, enfim, depende, tem clínicas que fazem venda de ração, outras que não. Aí, seguinte, uma clínica veterinária hoje, ela vai ter o custo, obviamente, do local da instalação, o custo Custo fixo. fixo, mas ela também tem o custo de taxas e não são tributações, não são impostos, ainda não entrei nessa parte ainda, são taxas para existir. Então, tu tem a taxa do Conselho Federal para o estabelecimento, tu tem a taxa para o médico veterinário, a anuidade, você tem a anotação de responsabilidade técnica, você tem, além de tudo, a remuneração do médico veterinário contratado. Agora que entra o problema. Presta atenção. Segundo uma tabela de honorários do Conselho Federal de Veterinária, e que deve ser cumprida por obrigação dos sindicatos, a remuneração para um médico veterinário do Brasil hoje custa para o empresário que vai contratar um médico veterinário 15 mil reais por mês, para uma jornada de 8 horas dia. Um médico veterinário custa para a clínica isso. Custa para a clínica. Tá? Qual Sendo que clínica esse tu não é o conhece? salário do veterinário. Calma, a gente vai entrar lá também. E por Tá? quê, tá? A gente Tá. vai entrar nessa questão. Agora pega assim. Uma clínica veterinária funciona 8 horas por dia? Não. Funciona geralmente 10 a 12, né? Das Tá. 7 a Sim, 7, das sim. 8 às 8. Beleza. Não faz meio-dia. Fora a internação 24 horas, né? Então, quando tem internação, e tem que ficar monitorado aquele animal. Então, você contrata um médico veterinário, você não vai contratar um, vai precisar de dois. Então, essa tua. Tu não vai contratar, porque tu tem 12 horas de trabalho. E se tu é o dono da clínica e tu não é veterinário, tu precisa contratar dois. Contratar dois para cobrir a tua jornada de 12 horas de trabalho, só que um só pode cumprir 8, o outro 8, né? O que que acontece? Lá na Europa, né, nos Estados Unidos, enfim, eu acho que nos Estados Unidos, 15 anos atrás, a gente tinha 7 ou 8 universidades de veterinária só, formando. E lá existe, nos Estados Unidos, existe a tendência de uso de technician como mão de obra. Então, tem um veterinário numa clínica, mas o resto é tudo technician, que são os enfermeiros. Se você for lá fazer uma consulta com seu animal, quem vai fazer toda a anamnese, toda a consulta, tu vai anotar todo o teu histórico, a tua queixa, o cachorro fez diarreia ontem, mas hoje ele comeu tal coisa, Não e é um nananã. veterinário, Não é sim, veterinário, enfermeiro. é um technician. Ele vai auscultar, ele vai fazer o exame clínico, vai levar lá pra dentro, o veterinário vai terminar o exame clínico dele, vai dar a prescrição, o technician que vai entregar pra ti a receita. Você nem viu o veterinário. Tem um por clínica e muitos técnicos. No Brasil, não. No Brasil, o que que acontece? Em Caxias do Sul, temos quatro faculdades de veterinária, só em Caxias do Sul. Isso é uma oferta gigantesca de profissional no mercado, tá? Fora as faculdades EAD ou semi-presenciais, que eu não sei como é possível medicina veterinária, porque na minha época ainda a gente foi a última turma, sabia? Minha turma da faculdade foi a última a fazer prática em vivo. A gente treinou técnica de cirurgia, ruminotomia em ovino, foi a última. A partir do ano seguinte já foi em boneco. Porque é proibido pelo bem-estar animal sujeitar ele a um procedimento que tu não pode, que tu tem que causar ou infligir algo para corrigir. Sim. Pelo bem-estar animal, a gente não pode fazer isso, então é em boneco, tá? Então, assim, imagine faculdade e universidade formando pessoas de forma semi-híbrida, né, presencial, EAD, onde como que tu vai carecer, né, o ensino? Não vai ter prática adequada. Às vezes tem tanta oferta de universidade e para fazer um preço tão baixo de mensalidade que eles fazem, o cara não vai ter um ensino tão bom, né? A gente tá falando que na minha época de estudo, quando eu fui para a faculdade, eu tinha o quê? Particular, Passo Fundo, Ubra, Canoas, tinha a Unipampa, que era faculdade uruguaiana, PUC uruguaiana, e o resto era federal. O que a gente tem hoje? Uma oferta enorme de universidades formando profissionais que muitas vezes vão vir com falta de uma base muito mais forte, né? Tu não teve aquela experiência, não teve aqueles bons professores. Então, é uma Não tem a enxurrada, quilometragem é uma necessária. enxurrada de profissional no mercado. Certo. O que acontece? Esse profissional que se formou, ele vai se sujeitar a qualquer coisa.
E a clínica veterinária que sabe que os custos dela são extremamente onerosos, isso, porque eu preciso pagar 2 veterinários um Sim. bocado de dinheiro, porque realmente é a legislação, acontece um aumento na contratação informal. Então, o médico veterinário hoje, ele não está ganhando nem metade do que ele investiu na mensalidade da faculdade. Então, uma mensalidade de faculdade hoje veterinária, 3.500, 5.000 por mês, para um veterinário sair para o mercado com pouca qualificação, pouca formação, não teve experiência, mas se formou, e aí ele vai fazer plantão. Sabe quanto estão pagando plantão em clínica? R$ 100, turno de 12 horas. A minha faxineira, gente, do coração, ela faz uma jornada manhã e tarde na minha casa ou no laboratório, R$ 350. Um médico veterinário com uma profissão, formação, né? Ensino É superior, mais um dos tá problemas que a gente tem ganhando R$ 100 enfrentado. por plantão. Então, assim, é muita oferta de profissional no mercado, profissional não tão qualificado também, que precisa de uma oportunidade, mas que tá se sujeitando a qualquer Mas coisa. talvez por isso também que os médicos veterinários estão entrando muito nas vendas, né? Várias Isso. empresas estão contratando para E o vender. médico veterinário também é o primeiro campeão em burnout e suicídio, taxa de suicídio. Porque, Nossa, assim, existe a falta achei da que era eu. valorização de ser Brincadeiras à veterinário. parte. Não, mas é uma questão muito importante. Agora vamos entrar numa outra cidade. Que lá no início a gente conversou, né? Aham, Dessa questão do tratamento natural. uhum. Onde que entra o veterinário no tratamento natural? Ó, então assim, assim como o ser humano hoje está buscando viver uma vida mais natural, porque a gente sabe que a gente está sendo intoxicado de várias formas. A gente tem aqui flúor na água, a gente tem petrolato no shampoo, a gente está ingerindo substâncias nocivas sem saber ou sabendo. A gente está exposto a uma poluição no ar, a gente está tomando uma água às vezes contaminada. Então, o que a gente procura? Procura uma vida um pouco mais natural. O médico Sim. veterinário, da mesma forma. O médico veterinário que trabalha mais com essa ênfase mais naturopata, ele vai buscar medicinas alternativas. Então, são todas também, não são invenções, né? São coisas milenares, assim como a medicina tradicional chinesa, dietoterapia balanceada. Então, tutores estão buscando fugir da alimentação convencional, que é a ração, porque Uhum. a ração, algumas delas realmente É, também têm parece que é frango, a conservantes, moela, os legumes. a qualidade da proteína, mas é Não, eu mais digo, tem muitas conservantes. pessoas trocando, né? Sim, Trocando então, a ração por isso se esses. chama dietoterapia balanceada caseira. Então, o médico veterinário se especializa em nutrologia para Sim. conseguir prescrever uma dieta balanceada para esse animal, que é baseado em produtos, né, naturais feitos em casa. Então, ele passa toda a receita, quantos gramas de proteína, quantos gramas de. Vai colocar tantos gramas de moela, tantos gramas. 2 gemas de ovo. Sim, tu monta uma receita para ele Isso. aqui lá. E ele faz. Então, tem sido também uma forma de prazer, assim, para o tutor, porque tá fazendo um Tá, alimento, né? e seguindo nessa linha, quais os principais problemas que os pets apresentam que a gente pode tratar de uma forma natural? Olha, o que eu vejo, tá? Primeiro lugar, os principais problemas que os pets estão apresentando são em decorrência da longevidade. Uma vez eles não viviam tanto. Até tinha alguma exceção lá no campo, Sim. mas não era assim, né? Ficava meio ruim, dava um tiro no Cusco. Hoje em dia não é mais É, isso, entendeu? isso é verdade. Então Não eles pode mais. não, não é que não pode, que as pessoas têm apego agora pelo animal, né? Então elas vão até o final para conseguir dar qualidade de vida e E aí estender a crema no vida final. deles. E crema no final voltam as cinzas e fazem um colar. É isso aí. É verdade, é um apego enorme mesmo. É. Então, assim, o que a gente vê são doenças que vão vir de acordo com a idade, tem uma parte genética também, então existe uma predisposição racial, então a gente sabe que animais da raça tal têm uma tendência a fazer a doença X. A gente sabe que com o tempo, se a gente não monitorar, ele vai desenvolver aquela doença. Então são doenças assim endócrinas, né? Uma coisa engraçada, a gente tem assim uma ocorrência, não sei se isso é comprovado cientificamente, mas a gente já linkou os animais que chegam no laboratório para coletar, fazer diagnóstico de uma doença endócrina, às vezes tipo hipotireoidismo, diabetes, o Uhum. familiar, o dono do pet tem também. Nossa. Isso é muito engraçado. É, Tem essa correlação. uma coisa. Não sei se é uma coincidência, mas a gente já viu. E outra coisa é ele ser parecido, né? Tá, Às vezes é parecido com o dono. e a falsa Então, mas a gravidez? pergunta que você fez que eu não respondi, que foi de que forma, qual é a doença mais comum e de que forma a naturopatia Uhum. pode tratar, né? Então, assim, o que a gente vê hoje? Animais com problemas dermatológicos e muitas vezes em função de excesso de banho, tá? Porque Tá. a pele do animal, do cachorro principalmente, ela é diferente da nossa. A gente tem uma barreira cutânea completa, a gente passa produto, a gente passa spray, a gente toma banho e tá Tá tudo sempre se certo. protegendo, O né? cachorro, ele tem uma barreira cutânea bem diferente, ele é mais frágil nesse sentido, ela é mais permeável. E aí tem um fator genético que vai deixar ele alérgico, atópico, então isso vai
né, predispor a ter mais infecções. Entendi. Então, aquele cachorro que foi recolhido da rua, que era pleno, maravilhoso, ceboso, começou a tomar banho toda semana, começou a vir alergia. É justamente isso, se remove a barreira cutânea. Então, hoje, tratamentos mais naturais, tratamentos, né, com produtos mais naturais que não sejam tão agressivos para a pele. Ou então, animais com ansiedade, se faz uso de homeopatia, de fitoterapia. E tem inúmeras aplicações da medicina E qual que natural. é a diferença desses produtos para os animais, para os seres humanos? Tratando Pô, se vou ter te uma... falar que muitas vezes o produto para o animal é melhor do que o do ser humano. Então a gente tem que tomar o do Justamente animal por daí, isso. então. Eu não duvido. Daqui a pouco a gente usar um shampoo de cachorro é melhor, justamente por causa disso. Fica a dica, hein? Porque a pele dele é muito mais sensível, entendeu? Então, de repente, tem aí até os produtos evoluíram muito. Mais duas perguntas pra gente fechar nosso podcast. Eu vou Hum, contar uma história aqui e é muito real. A minha falecida avó tinha uma gata branca, linda, maravilhosa, com umas manchas marrons e pretas, que se chamava Bianca. Olha só, é real a história. E ela tinha uma falsa gravidez. uhum, Quando as outras gatas engravidavam, uhum, ela engravidava também. uhum, Ela fazia barriga, ela inchava, a teta inflamava e ela tinha leite. uhum. É louco isso, né? Sim, é pseudociese, né? Porque assim, ó, vou te falar. E é real? Animal, isso é uma coisa que a gente tem que levar pra vida também. Nós também somos animais, tá? O cachorro e o gato, enfim, os principais pets hoje, os principais animais domésticos, tá? Eles foram feitos pra sobreviver, perpetuar a espécie. Então, eles têm que procriar. Acontece uma mutação, não é uma mutação, mas acontece um despertar endócrino num gato e no cachorro na fase da puberdade, que é quando a fêmea entra no cio e o macho está pronto para copular. Eles se buscam um ao outro porque isso está no DNA deles e está Sim, é da escrito. Eles têm espécie. que perpetuar. Reprodução. Reprodução. O macho sente o cheiro de uma fêmea no cio até 2 quilômetros de distância. E aí ele fica com um comportamento mais agressivo, ou a Por gata isso que quer o gato copular, enlouquece, isso, sobe no telhado, vai vai dar. quilômetros andar. Aham. Então, assim, ó, tá escrito, né? Então, assim, se a gente não castrar, ele vai demonstrar esse comportamento de cópula e comportamento de reprodução, é um fato. Ainda mais vendo o exemplo das outras gatas. Não é psicológico, é Entendi, fisiológico. entendi. Algum fato que te marcou muito nos teus atendimentos? Alguma coisa algum animal que te salvou, que tu Ai, eu tenho conseguiu? história de animais e eu tenho história de humanos. Ó, assim, ó, hoje eu tava conversando com duas colegas. A gente teve um caso bem bacana que foi assim: uma clínica veterinária que nem era um cliente, essa clínica nem era um cliente frequente, ele era um cliente eventual. E essa clínica veterinária solicitou uma bolsa de sangue, porque nós no laboratório nós também temos um serviço de banco de sangue. Uhum. Ele solicitou uma bolsa de sangue porque o paciente estava com sangramento espontâneo gengival e ele tinha feito uma fratura. E essa fratura fez todo um hematoma, ele precisou de sangue. Quando a clínica solicitou sangue, a gente faz uma prova de compatibilidade sanguínea, mas a gente também faz um hemograma. A gente Tá. sempre faz um hemograma para complementar, porque a gente quer saber até se tem indicação dessa bolsa. Porque às Sim. vezes Não eu não tem. vou mandar, entendeu? A gente vai É, dizer, ó, não tem indicação ainda do sangue, vai ser pior. claro. Beleza. Nós tivemos um achado nessa. Foi só a proteína alta. E a proteína era extremamente alta. E isso não fazia sentido. Porque se o animal estava sangrando, como é que a proteína dele ia estar tão alta? Então isso podia ser inflamação, fibrinogênio elevado, globulina. Que a gente fez? A gente pediu autorização para rodar um segundo exame, porque é isso que é a parte do laboratório é. A gente não só faz o exame e entrega o que ele pediu, a gente pergunta se quer incluir, se quer fazer um complementar, ou pede assim, ó, posso tomar liberdade aqui, me dá mais um tempo de eu curar essa lâmina diferente para ajudar no diagnóstico. E ali foi o que aconteceu. A gente fez um segundo exame e a gente levantou a lebre de uma suspeita de uma doença que se chama mieloma múltiplo, que é é um tipo de leucemia, mas não se chama Uhum. leucemia, mas é uma neoplasia na Sim. medula, que foi literalmente o que causou a fratura espontânea dele. A fratura dele foi causada por essa doença. Ou seja, não por outro motivo que eles imaginavam Tipo, antes. não foi um trauma. Entendi. Então a gente achou mieloma múltiplo com um aumento de proteína. Esse animal foi para radiografia, a gente fez a coleta de medula, a gente fechou com a histopatologia do baço e fechamos o caso e foi assim, ó, perfeito, porque foi um achado, né? Só que Uma não é, descoberta. foi uma descoberta. E sugerido por nós, que ele nunca ia pensar nisso. E isso não é assim, ó, nossa, que raro. Cara, toda semana a gente tem insights sobre o exame que a gente tá olhando. Isso é uma coisa mágica da patologia clínica. Você faz um esfregar sanguíneo core, olha no microscópio, é lindo. Tu pode olhar e dizer, meu Deus, esse cachorro deve estar muito mal, vamos ligar pra clínica. E o que tá fazendo? Ah, tô tratando com isso. Mas olha, tem cara da tal doença, vamos incluir tal coisa? Quem sabe tu inclui não sei o quê? Ou seja, vocês, Então, tipo, é um outro atendimento, na verdade, é um médico a mais. é isso aí. A gente é parte, é tipo o corpo clínico, só que não presente. A gente tá só em outro lugar e ajudando na clínica ali desse Legal, animal. que legal.
Melissa Bossardi. Muito obrigado aí, nesse papo bem Eu que bacana, né? agradeço, ficaria aqui mais 2 horas Não, falando. Não vamos. falei do caso humano. Não, nós vamos ficar, mas esse caso humano vai ficar para o próximo Tá podcast, bom. né? Porque a gente tem que É muita fazer. emoção. Com certeza. Mas muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Agradecer a Simone Cabral, que está com a gente na produção ali, né? Não se aguentou, ela, né? Tava ali eufórica falando com a gente. Matheus Torcendo. Fraga também está aqui em toda a parte técnica com a gente, participar do nosso Visão RS, que fala justamente por isso, fala desses Uhum. pontos e traz também essas queixas das pessoas, Isso aí. tendo em vista tudo que acontece no nosso país, no nosso estado. Muito Isso aí. obrigado. Voltamos então na semana que vem com mais um episódio do Visão RS aqui